bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito do pecado. A Bíblia ela fala muito a respeito desse assunto, a respeito do pecado, e nós vemos que no primeiro livro da Bíblia o pecado já aparece no livro de Gênesis. Nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher, colocou eles no jardim do Éden e que o Senhor deu uma orientação muito específica para eles, uma única regra, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos na história bíblica que a serpente engana Eva come do fruto, ela não somente come, mas dá para o seu marido Adão também come, e então entra a morte no mundo, a morte espiritual, a separação, do homem e da mulher de Deus, essa ruptura no relacionamento dos humanos com Deus. Mas quando nós pensamos em pecado, nós pensamos logo que é algo que nós não devemos fazer. Nos 10 mandamentos já deixa bem claro, Ele fala que nós não devemos furtar, não devemos roubar, não devemos matar, não devemos cobiçar. Nós sabemos, que no caso a prática dessas coisas é pecado. E ao longo da Bíblia nós temos muitos outros exemplos de personagens bíblicos que pecaram, que desobedeceram a Deus em todos os livros da Bíblia, em Êxodo, em Levítico, em Números, Deuteronômio, em Josué, Juízes, nós temos uma série de pecados descritos na Bíblia. Mas quando nós vamos para o livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, ele fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, no livro de Tiago, ele dá uma definição mais ampla do que é pecado. Pecado não é somente aquilo que eu não devo fazer, mas o pecado também é a ausência daquilo que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. E isso é muito interessante. Eu estava pensando um pouco a respeito desse assunto, sobre isso. E a palavra do Senhor diz, o Senhor diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, logo, se eu não estou amando o meu próximo, ou seja, se eu estou negando fazer esse bem, o amor a outra pessoa, eu estou pecando? E ainda a palavra de Deus, ela fala que nós devemos amar os nossos inimigos e ainda orar pelos que nos perseguem. Então, se eu deixo de amar os meus inimigos e se eu deixo de orar pelos que me perseguem, nesse caso eu também estou pecando? Então, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela diz bem enfaticamente aquilo que nós devemos fazer, como uma ordenância do amor ao próximo, do amor aos inimigos, do orar pelos que nos perseguem. A Bíblia também fala que nós devemos guardar o nosso coração. E o Senhor deixa bem claro que isso é de extrema importância, porque do nosso coração está, no caso, as fontes de vida, Então, nós precisamos nos empenharmos em guardar o nosso coração. Nós precisamos ter essa responsabilidade de guardarmos o nosso coração. Logo, se eu não guardo o meu coração, eu estou pecando? Porque, no caso, eu não estaria obedecendo uma ordenança do Senhor para mim. E nós vemos ao longo da Bíblia também o incentivo ao perdão. O Senhor fala que nós devemos perdoar as pessoas. E nós, muitas vezes, não vamos receber um pedido de perdão. Mas mesmo assim, nós precisamos estar compromissados em perdoar. Nós perdoamos, Deus nos perdoa. Então, logo, se eu nego o perdão para uma pessoa, eu estou pecando? E é sobre isso que eu estava pensando e eu estava meditando, porque muitas vezes nós nos focamos naquilo que nós não devemos fazer. Mas nesse caso também, naquilo que nós não devemos fazer, o Senhor, ele dá essas orientações para que eu não venha cair em pecado, para que eu não deva fazer aquilo que eu não devo. No caso, é proteção, é amor de Deus. O Senhor está me privando de me machucar, de me ferir e está te privando
incentivando também porque ele deixou essas ordenanças na Bíblia. Mas quando nós olhamos por um outro lado daquilo que nós devemos fazer e não estamos fazendo, nisso nós começamos a ter uma profundidade maior do que é pecado aos olhos de Deus. Porque eu preciso, além dessa questão do amor e do perdão que eu já falei, também eu preciso ajudar ao pobre. Eu preciso ajudar as viúvas, os estrangeiros, que era a classe que o Senhor destacava na Bíblia, que precisavam de suporte, que precisavam de ajuda. Nós sabemos que nós também precisamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs, daqueles que compartilham da mesma fé que nós. E nisso nós vemos muitos outros exemplos na Bíblia que nos incentivam a sermos cheios de compaixão, de misericórdia, generosos, hospitaleiros. Agora, eu sei que muitas coisas eu não devo fazer, mas será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer? E nisso, nós vamos nos autoanalisando e pensando a respeito do nosso comportamento. Será que nós estamos obedecendo também essa parte da Bíblia? Isso que a Bíblia nos instrui para fazer e nos deixa bem claro para fazermos? Nós também precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque eu falo que o Espírito Santo ele enxerga os nossos pontos cegos. Aquilo que nós não enxergamos, o Espírito Santo enxerga e ele traz essa revelação ao nosso respeito. Pode ser que nós estamos pecando em áreas que nós nem mesmos temos conhecimento, e para isso nós precisamos da ajuda de Deus, para que através do Espírito Santo gere o arrependimento no nosso coração, essa tristeza segundo Deus, para que nós possamos mudar de atitude e começarmos a fazer aquilo que o Senhor tanto espera que nós façamos. Porque nós, como cristãos, nós temos esse incentivo de sermos imitadores de Cristo, de sermos o mais parecidos com Cristo que nós pudermos. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você, sobre meditarmos a respeito destas coisas. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família, que você tenha um dia maravilhoso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.